do Tônia, ou através de um livro, pode ser aquele versículo mais simples que todos conhecem, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas se nós estivermos com nossos ouvidos atentos, prontos para ouvir a voz de Deus, Deus fala conosco. Aleluia. Aquele versículo que nós já lemos muitas vezes, não é verdade? Mas Deus ilumina e nós recebemos uma nova interpretação daquela palavra. Por isso, meus filhos, é bom nós estarmos na casa de Deus. É aqui que Deus fala com o seu povo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é a morada de Deus. Meus queridos, esses versículos que temos lido aqui, Deus é maravilhoso porque Ele fala muito de coisas simples para que nós possamos entender o seu propósito para conosco. Não é verdade? Aleluia! Deus muitas vezes confunde os sábios quando Ele quer falar conosco, pequeninos, muitas vezes insignificantes, mas tão importantes diante dEle. Aleluia! E aqui diz que Deus falou ao profeta Jeremias, dizendo: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá eu quero falar contigo. Dispõe-te, diz aqui, nos versículos anteriores, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. E diz que Jeremias obedeceu a voz do Senhor, se dispôs, colocou-se à disposição de Deus e desceu para a casa do oleiro. Aleluia! Meus queridos, eu vejo aqui uma lição importante, meus queridos. Nós precisamos sempre nos dispor para ouvir o que Deus tem para falar conosco. Nós precisamos estar sempre à disposição de Deus para ouvir a sua voz, ter sempre um coração sensível para ouvir Deus falar, porque muitas vezes Deus fala lá no profundo do nosso coração. E a Bíblia diz que Deus, através dos tempos, lá em Hebreus, Deus falou de muitas maneiras para o seu povo, através dos seus profetas, através dos patriarcas, e a nós, nestes últimos dias, Ele falou pelo Espírito. Deus sempre quis falar com o seu povo. Deus sempre quis dialogar, se comunicar com o seu povo. Meus queridos, e hoje não é diferente, e nós somos privilegiados, porque diz que Deus, nesses últimos tempos, ou nessa dispensação da graça, dispensação da igreja, Deus fala através do seu Filho. Aleluia! Que coisa mais linda, né? Porque Deus quer se comunicar com o homem, e de muitas, né? E disse assim: olha, eu quero que o meu povo vá para o deserto, porque lá eu vou falar ao coração dele. Muitas vezes Deus nos leva para o deserto, passamos dificuldades até mesmo, passamos por problemas, passamos por lutas, mas é porque ali Deus quer falar conosco. Glória a Deus! O importante é que Deus sempre está querendo, meus queridos, querendo falar conosco, mas muitas vezes nós não estamos dispostos, muitas vezes nós não estamos à disposição, não nos colocamos à disposição do Senhor para que Ele fale conosco, para que Ele nos guie, para que Ele nos oriente na nossa caminhada. Aleluia! E Deus disse: Jeremias, dispõe-te, desce para a casa do oleiro, porque lá eu quero falar contigo. E lá Jeremias começou a olhar na casa do oleiro. O oleiro fazia no seu trabalho, fazia um vaso, e diz que o vaso se quebrava na mão do oleiro e ele tornava a fazer novamente. Daqui a pouco, creio que outro se estragava, se quebrava, e ele fazia novamente. Talvez dava uma olhada ali no barro e fazia novamente ali aquele vaso. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Meus queridos, nessa noite nós estamos na casa do oleiro.
Nós estamos na casa do oleiro, porque é aqui que Deus trabalha. É aqui que Deus trabalha. É aqui que Deus vê possibilidades de trabalhar conosco. Quem somos? Como este barro na mão do oleiro. Mas o importante, meus queridos, é que o barro estava na mão do oleiro. O oleiro trabalhava com ele, meus queridos. Se quebrava, mas ele trabalhava. Ele procurava fazer um vaso melhor, talvez um vaso um pouquinho diferente, mas também este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro e que não mais pode refazer-se. E os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Oh, aleluia! Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas é glorioso quando Deus pode falar conosco, né? Quando Deus pode trabalhar conosco.